momento da aldeia era o comércio da madeira, que ainda estava muito grande, o engenho de açúcar tinha 20. Um desses fica próximo aqui e fazia parte dessa região, que é aqui o Torreão da Bicuda, o Torreão em Praia Branca. Era um dos engenhos. A fazenda Atalaia era outra. Era a fazenda com o maior número de escravos da região. Não é? E pertencia a quem? Pasmem, ao barão e futuro, depois, Visconde de Mauá. Para vocês verem a importância dessa região. Né? Certamente essas terras estavam nas terras de Mauá. Elas foram fragmentadas posteriormente, lá no século XIX. Bem, e eu trouxe aqui uma relação de grandes fazendas de Macaé, que faziam parte desta região. Primeiro, em 1795, quando essa freguesia passou a ser colada, quando passou ao interesse do lado régio, ela tinha a fazenda da Conceição das Adoelas, provavelmente, as Adoelas é um rio que passa lá embaixo, nessa propriedade, tá certo? Que era localizada próximo ao Rio São Pedro. Nós temos aqui o Rio São Pedro e o Rio Macaé, essa propriedade também fica, né, nesse intervalo. Nós temos a fazenda do Morro da Onça, nós temos a fazenda do capitão Antônio José Lopes de Araújo, a fazenda Manuel José da Costa Martins Gil, a fazenda Atalaia de Manuel Ferreira Maia e a fazenda do Frade, que é uma estratégia bem mais lá para cima. Essas fazendas eram grandes propriedades rurais, eram latifúndios e eram imensas e eram fazendas com grandes números de escravos, tá? Que foram se desenvolvendo e dando suporte econômico para posteriormente ser criada a vila no início do século XIX. E aí, aquela história que eu falei com vocês dos oratórios, como é que era importante para a ocupação a morte, né? Ah lá, tá lá, quantos oratórios? Há 4 oratórios em provisão minha nesta freguesia, apesar de não haver mais que os ditos 2 padres. Não há capela, senão aqui, um ou outro trabalhador custódio Gomes Braga que a edificasse na sua fazenda particular. A povoação talvez não chegue ainda a 1.500 almas, composta principalmente de 10 ou 11 fazendas, sendo a maior da Atalaia, que tem 200 escravos. Isso no século XVII, XVIII. Isso vai crescendo, vai crescendo. Se aqui estava assim, Macaé, então, tinham poucas almas, né? Lá, olha, a fazenda da Atalaia, Boa Vista e Córrego do Ouro, eu boto ali, também pertencia a Mauá, que era o maior produtor de café e também grande produtor de açúcar e de animais, né? E aí a fazenda Iris, onde a gente está, nessa região, que faz parte então, desse solo sagrado que eu acabei de dizer para vocês. Esta fazenda pertenceu a Henrique Antão Coelho, Antão de Vasconcelos, que é o pai do Antão de Vasconcelos. Esse era um militar, ele era português, ele veio de Portugal e ele servia, ele era um militar, chefe militar do Espírito Santo, da capitania do Espírito Santo, e ele foi requisitado para trazer, junto com as milícias de Campos, soldados para combater um quilombo, o maior quilombo do estado do Rio de Janeiro, chamado Quilombo de Carucanto, que está logo naquelas montanhas, logo atrás aqui, essa fazenda. E ele ganhou como prêmio por exterminar o quilombo, matar o chefe do quilombo, ganhou muitas terras nessa região. E uma dessas terras foi essa, que foi quem começou a ordenar a fazenda e que aparece no segundo Wilson Gavinho, já no registro de terras, na segunda metade do século XIX, como uma fazenda pertencente a Henrique Antão. E por que o nome é Iris? O nome é Iris por causa dessa bela palmeira que vocês vão olhar por aí, tem muitas aqui, e tem muitas ao longo de toda essa região. Não é? Essa palmeira, o coco, não era comestível, os índios não comiam coco. Eles usavam, essa palmeira era crucial para esses índios. É dela que eles faziam as ocas, é dela que eles faziam, que eles usavam para suportear alguma coisa. E o coquinho era muito duro, eles faziam instrumento de corte, lança, faca, instrumento. Essa palmeira era extremamente importante na vida desses índios. E a gente vê espalhada aí pela serra, está acabando. Todos os dias eu viajo e vou olhando. Eu tenho uma pena louca. Tinha uma aqui agora, atrás daquele lago ali, que já morreu. Elas estão morrendo, porque ficam botando muito remédio
E essas palmeiras ficam morrendo. Mas elas eram extremamente vitais para esses índios. A palmeira índia. E por isso essa fazenda aqui chamou lugares dos airices. Por quê? Não é um nome, passou mais tarde a ser fazenda airice. Por quê? As pessoas, não, você vai aonde? Vou lá no lugar dos airices, das palmeiras. O Jean Dulery, que esteve no Brasil, que esteve visitando a nossa costa aqui, que ele veio junto com o Villegagnon para o Rio de Janeiro, ele simplesmente se referiu assim, ele observou isso com os nossos índios e escreveu o seguinte, abre aspas, no meu entender, esta árvore é uma espécie de ébano, olha, pois além de ser preta e servir aos selvagens para a fabricação de clavas e pontas de flechas, é muito polida e luzídia quando trabalhada, fica brilhando e tão pesada que não flutua. Jean Dulery escreveu isso exatamente em 1558, quando por aqui passou. Ele identificou essa importância dessa palmeira. Eu agora já estou terminando, e vou terminar com outro viajante que esteve aqui no século XIX, e que observou essa região inteira, e que deixou esse belo relato. Todo mundo sabe quem é ele, né? Charles Darwin. Ele esteve aqui nessa região, passou pela serra, passou por Macaé, e deixou essas belas palavras com relação à nossa natureza. Abre aspas. A mata é tão densa e fechada que achei impossível andar fora da trilha. A maior parte das árvores, apesar da grande altura, não tem mais de 3 ou 4 pés de circunferência. Elas são entremeadas com outras de tamanho bem maior. O senhor Manuel estava fazendo uma canoa de 70 pés, de um tronco bem sólido. O contraste das palmeiras no meio das outras árvores invariavelmente confere à paisagem um ar verdadeiramente tropical. As florestas aqui são ornamentadas por uma das mais elegantes palmeiras, a Jussara, também, com um tronco tão estreito que pode ser abraçado com as duas mãos. Ela agita sua cabeceira de 30 a 50 pés acima do solo. A parte mole da qual brotam as folhas fornece um excelente alimento. As trepadeiras da mata, elas próprias, cobertas por outras trepadeiras, são de grandes espessuras, variando de 1 a quase 2 pés de circunferência. Muitas das árvores mais velhas apresentam um curiosíssimo espetáculo. Elas são cobertas por tranças de cipó que muito lembram feixes de palha. Se o olhar se desviar do panorama da folhagem ao alto para o solo, será atraído pela extrema elegância das folhas incontestáveis, espécies de samambaias e mimosas. Efeito de andar sobre mimosas. É fácil especificar objetos individuais de admiração, mas é praticamente impossível dar uma ideia adequada dos sentimentos mais altos que se despertam, deslumbramento, assombro e devoção sublime, preenchem e elevam a mente. Gente, quem disse isso foi Charles Darwin. Sobre a nossa região. Assim eu termino a minha breve palavra com vocês hoje, e dizendo que esse homem foi um grande homem que descobriu a origem das espécies. E essa região contribuiu para isso. Bom dia.